semana passada sobre as sutilezas que minam e adoecem a alma. Por isso, estaremos usando o texto base de Salmos 42. Eu queria ler com os irmãos apenas 4 versículos. Aqui já fizemos a leitura já oficial no próprio Salmos, mas nessa quarta-feira nós estaremos usando apenas os 4 primeiros versículos. Então, eu quero ler os versos ímpar e quero que a igreja me ajude lendo os versos pares. Abra sua Bíblia, Salmos de número 42. Eu vou ler os versos ímpar, leremos de 1 ao 4 só. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Verso 2, a igreja. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei na casa de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde o seu Deus está? Quando tenho visto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Queridos irmãos, essa noite nós estaremos discorrendo sobre as sutilezas que minam e adoecem a alma. E nós acabamos de ler o versículo 4 e nós automaticamente entendemos que é possível um crente participar de um momento alegre, participar de um culto. É possível o ser humano sorrir, brincar e mesmo assim ele está com a sua alma angustiada, triste ou com a sua alma doente. Por que falar de um assunto como esse? É um assunto de suma importância porque nós sabemos a gravidade das doenças psicomáticas que estão distribuídas aí em ansiedade, depressão, transtorno pós-traumático, transtorno bipolar, transtorno compulsivo. E isso vai afetar, em primeiro lugar, vai afetar o comportamento. Uma pessoa com a alma desalinhada, ela vai ter o seu comportamento afetado, terá também o seu cognitivo também afetado, lapsos de memória vai fazer parte do seu cotidiano, também essa pessoa terá o seu emocional alterado e também a sua vida profissional. E por fim, deixei aqui também a sua estrutura espiritual. E é o que nós estamos vendo aqui no Salmo 46, e nós hoje iremos usar apenas os 4 primeiros versículos. Como introdução, esse é o segundo dos 10 salmos dos filhos de Corá, ou Coré. Dispensa comentário, porque a história de Coré é muito longa e a gente não vai se deter a isso. Mas esse aqui, os filhos de Corá, a eles foram atribuídos 10 salmos. Esses salmos são o 42, o 44, o 49, o 85, o 87, o 42, do 44 ao 49, o 85, o 87 e o 88. O Salmo dos filhos de Coré. São 10. O Salmo 42 é o segundo na lista dos 10. Quando nós falamos sobre esse salmo, tem alguns pormenores que faz questão da gente comentar aqui. O primeiro fato que vem para acrescentar é que na versão siriaca, esse salmo foi escrito quando Davi estava no exílio e queria voltar para Jerusalém. E aí a história vai contar que Davi estava abatido, sofrendo muito, e agora desejava, ansiava estar em Jerusalém.
O segundo argumento aqui, que é importante também citar como introdução desse salmo, é que na versão arábica está escrito assim: esse salmo é para os judeus que estavam desviados da presença de Deus. Então, alguns acreditam que esse salmo foi composto para aqueles que estavam afastados, desviados da presença de Deus. E a Bíblia diz que para o perverso não há paz, e o ímpio, ele está doente desde o alto da cabeça à planta dos pés. Então, automaticamente, como introdução, é o Salmos que está aí, voltado a pessoas que estão passando por algum desalinhamento emocional. Embora seja um inário, o Salmo, mas esse Salmo 42, ele se diferencia pela sua característica de ensino ou instrução, descrito aqui como masquil. Toda vez que você lê no Salmo, salmo didático, significa salmo de ajuda. Salmo masquil, masquil quer dizer instrução, salmo de ensino. Esse salmo, ele vem epigrafado como salmo masquil. Masquil é um salmo destinado ao ensino. Embora seja um inário, Salmo 42 vem com cunho de ensino. Esse salmo tem suas características fortes e trata de questões psicológicas. É um salmo que não traz a evidência daquele Pentecoste, daquele alarido, sabe? É um salmo que trata características fortes e traz questões psicológicas, no qual nós vamos encontrar lamento e saudade, quando Davi diz: a minha alma tem sede. Saudade, quando Davi diz: quando irei e me apresentarei ante a face de Deus. Esse salmo também tem ânsias, né? E Davi fala assim: assim como o servo, ou como a corça anseia, o brama pelas águas, assim suspira a minha alma por ti. Também é um salmo que traz anseios, dias difíceis também. O salmista começa a lembrar, acabamos de ler o versículo 4, quando ele fala assim: quando íamos à casa de Deus, com alegria, as caravanas. Também vamos encontrar nesse salmo alguns resquícios, irmãos, de relacionamento intrapessoal. E faz jus destacar aqui, diferenciar, o que é, quando você ouvir sobre relacionamento interpessoal e relacionamento intrapessoal. Relacionamento interpessoal é quando eu me relaciono com as pessoas. Relacionamento interpessoal. Relacionamento intrapessoal é quando eu estou me relacionando comigo mesmo. E é o que está escrito aqui nesse salmo, quando Davi começa a falar assim, ó: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Aqui, o salmista está saudosista, está com o emocional abalado e ainda não entrou nas alucinações. Porque o quadro pode se agravar da pessoa ouvir vozes, ouvir pisadas, ouvir alguém chamando pelo seu nome, ouvir alguém batendo no portão, chamando na porta, e a pessoa entra nesses lapsos e eles ficam contundentes. Eu ouvi, a pessoa me chamou, eu ouvi o meu nome quando não ouviu. É quando a pessoa ela começa a entrar nos delírios e alucinações. Está meio desalinhada aí a questão emocional. Nesse salmo também vamos encontrar crise pessoal. Quando Davi está com crise com ele mesmo. E mais uma vez faz jus falar que Davi diz assim, ó: por que te perturbas dentro de mim? Ora, mas nós não pregamos que a libertação é para quem não tem Jesus? A gente não prega a libertação para os outros? O ímpio tem que ser liberto,
quem fuma, quem bebe, tantas coisas. Mas aqui o salmista, ele traz, por que a minha alma está perturbada? Então, ele tem uma crise pessoal, e essa crise, ele não consegue se achar, e ele não consegue um motivo. Está em desnexo aqui. É quando a pessoa começa a sentir um misto de sentimento. Quer ver? Como é que você está hoje? Eu não estou bem. O que é que você está sentindo? Eu não sei o que eu estou sentindo. Então a pessoa começa a sofrer um misto de sentimento. E qual a importância de detalhar isso? Para que você possa orar com sabedoria. Porque a Bíblia diz, pedis e não recebeis, porque pedimos mal. E qual que é a referência? Lembra quando Jesus estava no monte orando com Pedro, Tiago e João? E quando ele desce, tinha uma discussão no pé do monte? E ele perguntou para o pai do menino, o que é que você está discutindo com meus discípulos? E eles disseram assim, é que meu filho está enfermo e eles não puderam curá-lo. Só que Jesus chama, fala, traga aqui o rapaz. Quando trouxeram o rapaz, o espírito convulsionou, entrou nele, agitou, jogava na água, no fogo, na pedra, ele desfinhava, ele escumava, e aí Jesus identificou que não era doença, era demônio. A questão é espiritual. Então, quando a gente não conhece o verdadeiro real do propósito e nem tem noção daquilo que nós estamos sentindo, nós vamos orar errado e não vamos receber, porque a nossa oração é errada. E dificilmente quem está com um problema psicológico, ele consegue se concentrar. Porque ele está sofrendo um misto de sentimentos. Além da crise pessoal, o Davi está travando uma batalha espiritual. E a batalha espiritual de Davi se dá quando ele diz assim, muitos me perguntam, aonde está o teu Deus? É como se alguém estivesse colocando um ponto de interrogação. Mas você não é crente? Mas você não serve a Deus? Mas você não é o salmista? Mas você não ora? Você não jejuma? Você não vai para a igreja? Mas e aí? Cadê a tua fé? Cadê o teu Deus? Então, Davi está sofrendo batalha espiritual. Até aqui tudo bem? Então vamos seguir aqui. Esse salmo trata de um dos maiores, ou por que não dizer, esse salmo trata dos mais variados temas relacionados à alma. Eu fiz questão de detalhar para aguçar o seu interesse pela leitura, e depois de você aguçado, você ter essa percepção espiritual para você identificar o gênero literário. Porque não é assim que a gente compra um livro? Sim ou não? A gente compra um livro pelo gênero literário, aquilo que me importa, aquilo que me interessa, o tema que é fascinante. Alguma coisa no livro me levou a comprar, adquirir. Por quê? Porque o tema me chamou a atenção. Então, quando você estiver lendo a Bíblia Sagrada, peça discernimento espiritual, peça sabedoria espiritual, para que você possa identificar a leitura. E quando você identificar a leitura, você começar a conversar com a Bíblia. Por que Jesus falou, a quem Jesus falou, quando ele falou, a que se referia, qual era o costume da época, o que levou ele a falar isso, qual foi a reação dos ouvintes, e aí você vai criando uma intimidade com as Escrituras. Então, o gênero aqui trata do salmo de temas relacionados à alma. Então, vamos para o primeiro tema. Quero que você está com a Bíblia aberta aí? Está com a Bíblia aberta? Deixa a Bíblia aberta que nós vamos ler a palavra do Senhor. Dentre os mais variados temas relacionados à alma, leia o versículo primeiro. Salmos 42, verso 1. Está escrito aí. Como o céu brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Olha aí. Então, o primeiro tema aí são uma ânsia, um desejo, uma vontade. Versículo 3, dê para mim. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente,
Onde está o teu Deus? Perceba que o versículo 3 está falando que Davi está chorando a noite inteira, o dia inteiro. Ele não para de chorar. Ele chora de manhã, chora à tarde, chora à noite. E aqui fica uma lição para nós, ou para alguns de nós, que somos preconceituosos, que ao se deparar com alguém que está enfrentando uma crise emocional, a gente diz que é frescura, diz que é demônio, diz que é safadeza, né? Muito cuidado com isso, porque você pode estar lidando com alguém que está com o emocional abalado, sofrendo um misto de sentimentos, está com a alma desalinhada, sem se firmar nos sentimentos, né? Com firmeza, a estrutura comprometida, e chega alguém e acaba então de matar a pessoa com as suas palavras. E nós estamos lendo aqui que não é frescura, não é conversa, não é pantinho, não é nada. Nós lemos sim ou não? Versículo de número 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, quanto? Meia hora? Dia e noite. O salmista está chorando dia e noite. E quando ele usa, por mais que seja uma linguagem metafórica, alimento, também pode ser entendível literalmente. Davi diz assim, ó, não estou comendo, não estou dormindo, não saio da cama para nada, a única coisa que eu faço é chorar, chorar e chorar. E aí, se você se deparar com uma pessoa dessa, passando por isso, qual é a sua reação? Vai relacionar demônio? Vai relacionar isso a uma frescura? Muito cuidado. As pessoas estão passando por um bombardeio psicológico e nós não podemos ser assassinos psicológicos. Versículo 4, lê para mim. Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Então observe que o quadro aqui é doentio e de origem psicológica, e a gente precisa destacar aqui duas coisas. O que é ansiedade? A ansiedade, numa descrição mais simples e básica, é quando você sofre por aquilo que ainda não aconteceu. E a depressão é quando você sofre por aquilo que já aconteceu. E o salmista aqui revela o quadro depressivo quando ele diz assim, ó, quando eu me lembro que eu ia para a casa de Deus, que eu participava dos cultos, que eu ia com a multidão, eu me desmonto, eu me desmancho. Aqui, ó. Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma. Então, a expressão aqui é de desequilíbrio total. É diferente de você falar para alguém que está com estrutura, que não tem o cognitivo comprometido, que não tem as estruturas comprometidas. É diferente de você tratar com alguém que está com o emocional abalado. Principalmente na questão física. A pessoa se deprime, se rebaixa e se acha a pior criatura. Então, nós precisamos entender que o crente não está ausente dessas turbulências. E esse ensinamento vem para nos estruturar, para que ao lidar com esse misto de sentimento, ou com alguém que está passando por isso, não ir colocando a mão e dizendo, sai Satanás, eu te repreendo, cão, você está aí escondido, vai, fala o teu nome, eu quero o chefe, e vai piorar a situação. Porque a questão aqui não é espiritual, diga comigo, a questão aqui não é espiritual, é psicológica. Versículo 5, uma pessoa lê para mim. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Amém. Versículo 11, lê aí, irmão.
Por que está batido a minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Amém. Já parou para pensar que quando você se encontra com alguém que está desalinhado, com o emocional abalado, o psicológico abalado, ele sempre vai bater na mesma tecla. Mesma tecla. Eu não sei se eu fiz aqui a dinâmica do rádio velho. Fiz? Não fiz aqui a dinâmica do rádio velho? Então vamos fazer a dinâmica do rádio velho, vamos lá? No 3, vamos falar rádio velho 10 vezes. Amém? Tá bom? No 3, 1, 2, 3. A rádio, todos. Vai? Rádio velho, 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 rádio velho. Perdeu o sentido, sim ou não? E tem um que só falou raio velho. O que isso nos ensina? É uma questão psicológica. Nós batendo na mesma tecla, as coisas saem do controle e perdem o sentido. E uma pessoa que tem um emocional abalado, ele tem a tendência de bater aonde? Na mesma tecla. Ele foi magoado há 100 anos atrás. Qualquer lembrança disso, ele vem à tona. A mesma coisa. Passou por uma situação há 200 anos atrás. Qualquer resquício daquilo, vem a mesma coisa. Bate na mesma tecla. Ele generaliza, ela generaliza. Aquela situação deveria ser usada como experiência. E a atitude seria a resiliência. É o ato de você passar por situações e se recompor. E vida que segue. Mas as pessoas que estão perturbadas estão na descrição do salmista. Por que te perturba a minha alma dentro de mim? Por que te perturba dentro de mim a minha alma? E a vida é um armário que muitas pessoas guardam. Uma hora esse armário não vai suportar o tanto de coisa que está guardada nesse armário. Imagina um armário cheio de roupa velha. Cheio de roupa que você não usa e não deixa ninguém. Não, isso aí não. Está lá velho, nem você usa, não serve para nada. Tem pessoas assim que eles armazenam na alma coisas que não podem trazer a esperança. Armazenam ódio, ira, rancor, raiva, cólera, que só vai prejudicar a si próprio. O ódio, o rancor e a cólera é um veneno para a alma tomado silenciosamente. Então o salmista está aqui com esses traços de tocar na mesma tecla, de falar a mesma coisa, sem perspectiva de renovação. Então quando você encontrar alguém que está passando por uma situação, pela mesma situação do salmista, você vai se lembrar desse ensinamento. E você vai entender que aquela pessoa está precisando de ajuda no âmbito emocional. Não quer presente, não quer ir para shopping, não quer nada. Porque quando a pessoa está com um desalinhamento emocional, ela começa a se isolar. E o perigo é quando a pessoa fala: hoje eu não estou para ninguém, hoje eu não quero conversar com ninguém, hoje eu não quero ouvir ninguém, hoje eu não estou para nada. É aí que está o problema. Que é a mesma questão do infarto. O infarto vai dando ali, ó. No auge o corpo não aguenta. Mas os sinais já estão ali. E uma pessoa que está abalada emocionalmente, ela já sente isso há muito tempo. Por isso que você não pode ser fechado. Não pode, fechado. Não, mas eu sou fechado. Cuidado com isso. Sentimentos reprimidos. Ressentimentos armazenados. E, em sexto lugar, dos temas mais variados que encontramos no Salmo, aqui naquilo que se refere à questão psicológica e da alma, é a ansiedade. O salmista está ansioso. Quando irei? Quando irei e me apresentarei? Você percebe que está oscilante? Você percebe que tem um quadro aqui de oscilação? E quando você começa a ouvir e ler o salmista, você percebe que ele está oscilante.
Tem pessoas assim que você não consegue definir. Tem pessoas assim, que ela está sorrindo agora e muda de comportamento, e muda de temperamento, e muda de personalidade, que aquela pessoa vira uma caixinha de promessa, que você não sabe quando ela está bem e quando está mal. E você se dirige a essa pessoa já com receio, porque você não consegue prever qual será a atitude dessa pessoa. E o salmista está nessa situação. Ele está ansioso. E a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Crente que anda ansioso está na desobediência. Porque a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ah, mas se eu não for trabalhar, meus filhos não comem. Ah, se eu não for trabalhar, quem vai pagar minhas contas? Nem pelo que haveis de comer, e nem pelo que haveis de vestir. Não é o corpo maior que a veste de você, Jesus dizendo, não pode acrescentar um côvado à sua estatura. Basta a cada dia o seu mal. Olhe para o céu, olhe para o lírio, e o Pai cuida. Então, a ordem bíblica é: não ande ansioso. Você está ansioso? Está errado. Não está crendo, não está confiando, não está esperando. E um dos requisitos básicos para aquele que se diz que tem fé em Deus é esperar. Até Abacuque diz: se tardar, espera. Então, quando você não consegue dominar a sua ansiedade, você está enquadrado no Salmo 42. E a ansiedade dá origem à pressa. E a pressa é inimiga de Deus. Diga comigo: a pressa é inimiga de Deus. E quem é Deus? A perfeição. E quando você está com pressa, o farol na sua cabeça é demorado. Quando você está com pressa, o cara está dirigindo o carro na frente é lerdo. Quando você está com pressa, o pedestre na faixa de pedestre é doido. Quando você está com pressa, você não revisa, você não filtra, você não tem uma visão direcionada. E quantas pessoas que depois da pressa tiveram prejuízos amargosos, dizem assim, depois de calcular os prejuízos: se eu tivesse esperado, se eu não tivesse saído, se eu fosse um pouco mais devagar, se eu não tivesse ido tomar satisfação, se eu tivesse calado a minha boca, nada disso teria acontecido. Até aqui tudo bem, irmãos? Então vamos lá. Ao trazer esse tema, esse salmo não está tratando de suspiro silencioso. Essa é uma das características do Salmo 42. Quando nós vamos falando desse tema, talvez na sua cabeça nunca imaginou, talvez você nunca pensou, nunca imaginou que o Salmo 42 tinha essa grandeza de conteúdo. Mas observe, o salmista não está tratando aqui de suspiro silencioso, o sofrer calado. Por causa dessa questão de sofrer calado, tem muita gente tomando antidepressivo, tarja preta, tem muita gente tomando medicamentos que não era para tomar. Por quê? Porque você sempre armazenou dor e frustração. E quando você armazena dor e frustração, automaticamente você está sepultando sua alegria. Porque você vai desenvolvendo dentro de você um sistema que todo mundo é falso, que todo mundo é mau, e por causa da situação que você enfrentou, ninguém presta. E aí você vira uma pessoa radical no último. Mas aqui o salmista está tratando de questões fortes, argumentos de intensidade. Não é para silenciar. Nós não aprendemos assim? Nós aprendemos ou não aprendemos assim? Os mais experientes, para não falar mais velho. Quando você levava uma queda, o que seu pai dizia para você? Os homens aqui. Você caía. O que o pai dizia? Levanta, homem não? E aí foi criando-se uma geração que reprimia sentimentos. Quando a Bíblia diz que quem está triste, ore. Quem está alegre, cante. Mas também diz: chorai com os que choram.
O que a gente aprendeu? Cala a boca, não chore, não está doendo. E se eu entrar aí, você vai ter motivo e vai doer mais ainda. E aí o que aconteceu? Criou-se uma geração que agora estão tudo na idade, está tudo na idade de 40, 50 anos, tudo que veio daquela geração reprimida. Por quê? Não conseguia lidar com sentimentos e emoções, porque chorar era fraqueza e sorrir era ser amostrado demais. Então, muita gente aí está com uma situação muito adversa internamente, guerras internas. Às vezes você fica preocupado, por que a irmã está com aquela cara? Será que alguém falou dela? Não, é ele mesmo, é a pessoa mesmo. A pessoa dentro dela, olha só isso aqui, ó. Dentro de mim a minha alma se abateu, porque a minha alma está perturbada diante de mim. O homem está vivendo um dilema de uma revolta interna. E o salmista aqui trata não de suspiro silencioso, mas ele traz argumentos fortíssimos e de busca com intensidade. De um bramido audível, produzido pela agonia da sede de Deus. Então não se trata de um silêncio, sofrer calado, né? Cuidado com isso, né? Cuidado. Tem coisas que você não pode contar para todo mundo, e você precisa diferenciar isso. Tem crente que não sabe diferenciar isso. Paulo disse assim, ó: o que de mim ouvisse, confia a homens fiéis, que sejam idôneos. Duas qualidades aí, né? Só que tem crente que nem a esposa dele sabe, e vice-versa. O que é que você tem? Nada. Está sentindo o quê? Nada. Mas você não está bem. Já falei que eu não estou sentindo nada. Então, para esse tipo de pessoa e de comportamento, o salmista está atribuindo uma busca com intensidade. E a Bíblia não diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E olha o que ele diz assim, ó: assim a minha alma suspira por ti. Assim a minha alma suspira por ti. Vamos repetir forte isso, em nome de Jesus? No 3, 1, 2, 3. Assim a minha alma suspira por ti. Mais uma vez. Assim a minha alma suspira por ti. Mais uma vez. Assim a minha alma suspira por ti. Se você não conseguiu falar isso, é porque você está enquadrado pior do que o salmo. Porque as questões emocionais, elas são vencidas de dentro para fora. Amém, meus irmãos? De dentro para fora. Porque o de fora para dentro, você já sabe que é oscilante. Você vê a pessoa, você sorri com a pessoa, se relaciona com a pessoa, você brinca com a pessoa e depois você fica sabendo que aquela pessoa não está bem, está mal e foi se matar e foi se suicidar e atentou contra a própria vida. Hoje eu vi uma matéria de uma moça que trabalhava no SAMU, atendendo vários pacientes. Quantos pacientes aquela moça não socorreu? Quantas vidas aquela moça não salvou ali juntamente com a equipe? Mas quando chegaram lá perto do local que ela trabalhava, a moto estava parada naquelas listras e pararam para ver porque aquela moto estava ali. Lá embaixo estava o corpo daquela moça. Se jogou do viaduto, se jogou do pontilhão. Então, o que nós estamos falando aqui é que nós não estamos livres, ausentes de passar por essa situação. E todos os que passaram têm o dever de compreender quem está passando.
E quem não passou, mas vivenciou a experiência vendo o que os outros sofreram, deve usar isso para levantar pessoas que estão, quem sabe, vivendo hoje seu último dia. Amém, meus irmãos? Então vamos encerrar aqui. Não vai dar para passar aqui tudo, mas eu queria passar aqui algo importante para vocês. Mas vamos lá. Então hoje nós falamos somente dos 4 primeiros versículos, né? Aqui do Salmo 42. E o salmista usa uma figura de linguagem através da corça ou do cervo, né? Alguém falou? Alguma Bíblia tem cervo aí? Tem, né? Cervo. Como cervo. Um dia o irmão estava lendo como servo. Não, irmão. Cervo. Como cervo brama pelas correntes das águas. Então, quem é a corça? Que levou Davi a observar esse animal pequeno, que é um dos menores animais que comem frutas, né? Um dos menores animais. E aí Davi percebe e começa a olhar como esse animal age. Para quem não tem ideia, o cervo é um animal dócil que come frutas, e quando ele está sendo caçado, ele vai se alimentar junto às águas. Quando ele percebe o perigo, ele vai junto às águas. E quando o perigo se aproxima, ele entra nas águas. E, dependendo da situação de perigo, a corça desce de despenhadeira abaixo, acompanhando a correnteza e o fluxo do rio. Mas ele tem uma qualidade imprescindível: o seu olfato. Ele consegue identificar o cheiro, o odor do predador a quilômetros. E ele consegue identificar o cheiro das águas, seja no rio, no lago e até em lençóis subterrâneos. Ele consegue identificar a quilômetros. E como que ele escapa dos seus predadores? Ele consegue ficar submerso somente com a pontinha do nariz para fora. E ali os seus inimigos não conseguem lhe ver e nem cheirar, nem sentir o seu cheiro. E os seus adversários são dispersados, porque ela consegue ficar só com a ponta do nariz para fora da água e o corpo escondido, sem cheiro, sem predador. Eles vão embora e aí ela sai. Então, quando ela percebe que está sendo caçada pelos predadores e não tem água, é aí que o salmista diz: como o cervo que brama pelas correntes das águas, porque sem água ela vai morrer, que os predadores vão lhe alcançar, mas na água não. E o salmista diz assim, ó: eu vou usar isso para me sair desse quadro melancólico. Eu vou usar essa estratégia, esse desejo, essa vontade. Eu vou usar essa maneira que a corça tem de suspirar, identificar, localizar águas a quilômetro. E o salmista fala: então, Senhor, assim como a corça anseia por água, assim a minha alma tem sede do Senhor. Assim como ela deseja pelas águas, eu quero sentir a tua presença, Senhor. Vamos identificar então. Eu preciso de... ali ainda está faltando no meu aqui 7, né? Tudo bem? Lá deu 9 e 1, mas aqui está faltando 7. Então eu preciso usar esses 7 minutos aqui, tá? Só para a gente concluir hoje e para quarta-feira não ficar repetindo. Então vamos identificar um desajuste emocional? Vamos lá identificar? Vamos identificar então um desajuste, um desgaste emocional no Salmo 42. Aqui o salmista expressa repetidamente sua tristeza e angústia de forma literal ou comparativa. Ele relaciona a sua dor à profunda tristeza e sofrimento, solidão e isolamento, dúvidas e questionamento, lamento pela alegria perdida, lembranças do passado, e aí ele recorre à oração, adoração e livramento de Deus.
Quando ele fala, o Senhor vai me salvar. Não tem pessoas que é assim, ele ou ela diz assim, ó, mas eu não estou sentindo nada. Ué, como que não está sentindo nada? E os sinais vitais? Não está sentindo? Não, mas eu... Não, então o problema não é do povo. Olha aqui o salmista dizendo. Eu ia para a multidão, para a casa de Deus, com um folguedo de alegria. Eu ia para a multidão adorar, orar, buscar o Senhor. Mas quem está ruim? Quem está ruim? É a multidão ou o salmista? É o salmista. Então, a pessoa que está ruim emocionalmente, que está com desgaste emocional, tem a probabilidade de colocar a culpa em outras pessoas. E a prova é, ele vem, ou ela vem carregado de lá para cá, mira em um e despeja o caminhão. Aí quando cai em si, ô irmão, me perdoa, ou me perdoe, você não tem nada a ver com o que eu estou passando. Sabe, a pessoa começa agora a se martirizar, porque acaba até ofendendo quem lhe ajuda e não consegue centralizar-se. Então vamos lá. Vamos identificar então quais são as características de uma alma doente, porque é o tema, né? As sutilezas que minam e adoecem a alma. Primeiro, sentimento de desordem interna. Então, são sutilezas que minam e adoecem a alma. Primeiro sentimento de desordem interna. Não consegue organizar nada. Não consegue terminar nada. Procrastina tudo. Não cumpre tarefa. Sentimento de desordem interna. É a síndrome do coitadinho, né? Todo mundo faz, menos eu. Todo mundo consegue, menos eu. E por que as pessoas conseguem? Porque elas começam e terminam. Você já foi na casa de um pedreiro que ele constrói cada mansão para os outros, aí chega na casa dele, está faltando a requadração na janela, está faltando pedaço da porta, está faltando pedaço da tabeira, o cano está vazando e vira aquele mausoléu. Por quê? Começa e não termina. Sentimento de desordem interna. E o pior é que ele não se acidenta. Não. Tábua com prego virado para cima, ponta de ferro em ferro. Ele passa ali, rapaz, que parece que já faz parte do corpo. Qualquer outra pessoa que entrar naquele cenário, fura o pé, machuca, cai, se arranha. E aí, sentimento de desordem interna. 2, esgotamento. Tem muitas pessoas que estão esgotadas e não se abrem. Esgotamento. Não é estafa de trabalho, é esgotamento. E não tem pessoa assim que some da noite para o dia? Cadê fulano? Sumiu, foi embora, abandonou a casa, abandonou o serviço. Porque as pessoas estão tão desestabilizadas que as pessoas hoje estão largando o carro no trânsito e estão indo embora. Porque não conseguem lidar com o trânsito, buzina, aquele congestionamento. Tem pessoas que não conseguem trabalhar. Tem pessoas que não conseguem trabalhar. E o que é isso, irmão? É que a pessoa está com esgotamento. E você precisa orar com sabedoria. Senhor, me restaura, me fortalece, me dá estrutura. Orar com sabedoria. 3, sutilezas que minam e adoecem a alma. Sensação de não conseguir uma pausa. Não tem pessoa assim no automático direto? É do automático direto. Quando não é 8 é 80, quando não é 80 é 8. É 8 e 80, é 80 é 8. E fica ali, ó. Porque não consegue uma pausa. O dia é 24 horas. Mas não consegue uma pausa. Uma pausa para quê? Para você. Uma pausa para quê? Para você meditar. Nós estamos numa geração que a doença mental vai ser avassaladora, porque nós não estamos raciocinando. A pessoa não tem paciência de estudar a questão da prova.
A pessoa não tem paciência de ler o livro que as questões vai cair na prova. Porque ela vai pegar logo no Google. Por quê? E não coloca a coordenação motora, não usa o quiocínio, não usa o raciocínio. É tudo no automático. Isso aí vai desencadear laços de memória. E aí depois você não pode reclamar. Eu esqueci. Lógico que esqueceu. O cérebro não funciona. Você não reflete, você não raciocina, você não se concentra. Então, essa falta de concentração vai acarretar muitos danos para o cérebro, para essa geração. Já está? Tá ou não está? Já tem jovem aí que é cachorro, regata e cavalo. Achou pouco agora, já estão trazendo... Olha, irmão, olha que situação está a mente. Estão trazendo agora chupeta, porque estão relacionando a infância com essa geração agora que está. E como é que ele se calava? Com a chupeta. Então põe a chupeta na boca dele. Aí fica lá, chupeta. Olha como está a questão psicológica. Olha como está, irmão, o bombardeio psicológico. As pessoas não estão lendo, não estão mentalizando, não estão memorando, não estão se concentrando. Por quê? Porque tudo é disparado. Você deita, levanta e sai. Sai, chega e sai. Você não reflete. Tem gente que está tão ruim que alguém tem que falar: olha o homem aí. E a pessoa não veio, ia matar a pessoa, ia atropelar o cachorro, ia passar por cima, ia passar no farol. Olha o farol. Olha o quebra-mola. Por quê? Porque a pessoa está saindo como um cego mental. E isso vai refletir emocional, cognitivo, profissional, espiritual. Então, 4. Terror intenso. A pessoa sente um terror intenso que é vencido por qualquer coisa. A pessoa é vencida por qualquer obstáculo, a pessoa para. O que foi dessa vez? Não, eu parei. Por que você parou? Tem uma formiga ali me encarando. Tudo é uma questão da pessoa parar. E eu não quero ser saudosista. Vamos para os nossos pais. Não vamos usar o doutor, o expert, o psicanalista, o psicólogo, o terapeuta. Vamos usar os nossos pais. Como é que eles tinham as coisas? Como é que eles conseguiam as coisas? Se esforçando. Antigamente tinha a questão trabalhista, que os nossos pais ou avós trabalhavam 2 ou 3 dias para o dono da fazenda e 1 dia para ele. Eles trabalhavam 3 dias ou 2 para o dono da terra, da fazenda, e 1 dia para ele. E conseguiu casa, conseguiu te criar, conseguiu montar um patrimônio. Eles morrem e deixam a casa, e os filhos não conseguem nem passar uma tinta na casa. Já vende para não ter o que fazer manutenção. Então, nós estamos vivenciando um período de que as sutilezas minam e adoecem a alma e infundem um terror tão grande na pessoa que a pessoa é vencida por tudo. Que na linguagem psicológica é chamado de a síndrome do impostor. Sabe o que é a síndrome do impostor? Sabe não? Não sabe? A síndrome do impostor? A síndrome do impostor é que a pessoa nem vai tentar com medo de ser chamado zero à esquerda. Já não vai nem tentar. Não, se eu fizer vai dar errado. Já começa assim. Não, está inteiro, se eu pegar quebra. Eu não consigo, quer ver? Eu vou fazer, mas a pessoa já vai fazendo as coisas dizendo que vai dar errado. Porque assim no impostor, a pessoa não se vê à altura, não se vê com responsabilidade. 5, as sutilezas que minam e adoecem a alma, sensação de ser eliminado ou invadido. É quando, questões extras minam suas forças. A pessoa não dorme por causa do problema, a pessoa não come por causa do problema, a pessoa não consegue resolver suas responsabilidades por causa dos problemas. Porque ela se sente invadida, minada, ela não tem força, ela não tem reação. A coordenação motora está comprometida. E para encerrar, 6. A pessoa
que sofre com essas sutilezas que minam e destroem a alma, está com um desalinhamento emocional. Vamos colocar uma vírgula. Quarta-feira nós estaremos aqui. Fique em pé. Eu quero orar por você, mas eu quero orar de maneira diferente. Estamos numa ministração diferente. Eu queria que você mesmo colocasse a mão na sua cabeça, na sua mente. Aí é um campo de guerra, irmão. É um campo de batalha. O inimigo luta velozmente. Põe a mão na sua cabeça. Senhor Deus e Pai, na autoridade do teu nome, Jesus, eu levanto a minha voz ao trono da graça. O Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é médico dos médicos. E tu pode, meu Deus, curar o quiliocínio, sistema nervoso central. Tu pode, meu Deus, em nome de Jesus, trazer saúde para essa mente. Vai desbloqueando, Pai. Vai dando saúde mental agora, Senhor. Vai tocando com a tua mão poderosa. Que toda artimanha do inimigo, que toda articulação do inferno para comprometer a coordenação motora dos teus filhos caiam por terra, seja desfeita, seja aniquilada, em nome de Jesus, Pai. Essa mulher de família, esse dono de casa, esse profissional, esse líder precisa gozar de saúde mental, e o Senhor pode, Deus, e o Senhor pode, Pai, tocar na mente do teu filho, na mente do teu servo, e trazer o refrigério. O Senhor pode, Pai, apaziguar a guerra interna. O Senhor pode controlar. O Senhor pode tocar no cognitivo. O Senhor pode tocar agora, Pai. Vai dando saúde. Que a mão de Deus toque na sua mente. Que a mão do Deus Todo-Poderoso te dê saúde mental. E que toda essa alteração, e que todas essas vozes contrárias, e que todo esse pensamento que não é teu, e que toda essa articulação do inimigo colocando na tua mente, te levando para o calabouço, te levando para a masmorra, o inimigo que tenta te aprisionar, te encarcerar, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, seja quebrado, desfeito agora, caia por terra toda perturbação, toda doença mental, toda fraqueza mental, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Pega as mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do querido Espírito Santo seja com todos, e todos digamos em uma só voz: amém, amém e amém. Talvez você queira melhorar o seu cognitivo. Irmão, volte a usar a agenda. Volte a ler, parece brincadeira, né? Mas volte a ler livros, revistas, gibis. Está conosco o nosso irmão presbítero.